Essa é a data mais importante para aquele que tem a fé cristã. Essa marca mostra que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus e nos revela e nos lembra que a cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Então acorda, coloca sua mente apta para que o Senhor fale no seu coração, fale com você, abre um sorriso, tira o sono de lado, um incômodo, a dor de cabeça. Eu declaro todo incômodo, toda dor no corpo, toda dor de cabeça, enjoo, febre, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que é enfermidade sobre você, sobre a sua vida, nós repreendemos em nome de Jesus e que haja cura. Recebe o Espírito de Deus, deixa Ele fluir, ouça aquilo que Ele quer falar com você essa manhã, amém? Porque hoje é dia de festa. Se tem um dia para a gente festejar mais do que o São Paulo ganhar, mais do que o Corinthians ganhar, mais do que o Palmeiras ganhar, é hoje que a gente tem que festejar, meu irmão. Mais do que uma formatura, que são coisas naturais, hoje é o dia da celebração do povo de Deus. Deixe o meu povo ir para que eles celebrem, festejem. É isso que Moisés falava, é isso que o povo falava no começo da Páscoa. Então hoje é um dia de festa, hoje é um dia da gente ouvir uma palavra de Deus, cantar um louvor, adorar, comer, como dizia minha saudosa avózinha, um bacalhau, sair daqui, comer um bacalhau bem gostoso com a família, comerem juntos, conversar. Hoje é um dia de reconciliação, é um dia de você aproveitar o almoço da sua família, que você não está muito bem com alguém, pede perdão, vai, fala com ele, já deixa o Espírito fluir, já deixa as coisas tomarem o lugar certas, que é a vontade de Deus. E eu creio sim que essa é a festa mais importante, meus irmãos, do povo cristão. Mais do que o Natal, não logicamente não diminuindo as coisas, mas a importância e o significado da Páscoa é o ápice, é o cumprimento do chamado messiânico, da revelação do mistério de Jesus, a revelação do Messias, o cumprimento daquilo que Isaías falava, Zacarias falava, do que os profetas sonhavam, do que Abraão sonhava, do que aqueles que viviam no passado não conseguiam compreender. É a revelação cumprida, está consumado, é a Páscoa. Então, feliz Páscoa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E para essa manhã, eu vou te falar, meus irmãos, essas datas, as mais importantes, né, são importantes, são uma das mais difíceis da gente pregar, porque já foi falado tanto, mas tanto sobre esses assuntos, que a gente fica numa sinuca de bico. Lógico, quem traz a inspiração, quem fala é o Espírito Santo, e ele tem saída para todas as coisas. Nada é impossível àquele que crê no Senhor Jesus, mas de forma natural falando, é muito difícil você se concentrar, é muito difícil você ter ideias inovadoras. Você tem que realmente ir na raiz da palavra, você tem que ir na raiz daquilo que o Espírito quer falar. Então, quando eu comecei a orar ao Senhor, o que seria ministrado na Páscoa, o Senhor falou comigo a respeito de algo muito simples. Então hoje não vai ser uma palavra de uma revelação profunda daquilo que nem os profetas se olharam e viram e tal. Eu vou apenas narrar, meus irmãos, eu vou apenas nos lembrar de como foi, nos lembrar de como antecedeu. Eu quero falar um pouco da semana, os 7 dias, as 7 noites que antecedem a Páscoa, o domingo de Páscoa, o domingo de ressurreição. A gente começa lá no domingo que as pessoas comumente chamam domingo de Ramos. Eu quero começar no domingo e encerrar na ressurreição. Então vai ser muitos textos bíblicos, muita leitura. Então presta atenção, ouve, porque nada mais poderoso. Eu posso ser o melhor intérprete, eu posso falar a melhor palavra, o que mais tem poder é a Bíblia. Ela tem poder. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque nela. Então nós vamos ler bastante, amém? Vocês estão comigo? Não durmam, não fiquem para baixo. Eu vou tentar dar uma entonação para vocês acordarem, me acompanharem, e eu creio que o Espírito vai fazer além daquilo que é natural, além de eu gritar, além de eu falar alto, de eu movimentar, mas é o Espírito Santo falando ao seu coração, eu creio. Então, para começar, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 21, verso 7. Primeiro tópico de hoje, domingo de Ramos. Mateus, capítulo 21,
Verso 7, a minha versão é a NVI. Talvez possa estar um pouquinho diferente da de vocês. Mas diz assim, a palavra de Deus: trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores. É daí que vem Domingo de Ramos, meus irmãos. E os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aleluia. Vamos orar mais um pouquinho? Pai, essa é a sua palavra santa, poderosa, que penetra em nosso coração, nossa alma, penetra mais profundo que uma espada, como foi revelado até pela sua palavra. Então fala conosco essa manhã. Instrui, Pai, me instrui, Jesus, para que aquilo que o Senhor preparou seja dito e falado, e aquilo que o meu coração, a minha carne preparou com o meu próprio entendimento, que se cale e se silencie. Prepara os meus irmãos, o coração de cada um deles, para que essa semente produza frutos e possa, Deus Todo-Poderoso, acalmar tempestades, libertar quem está cativo, salvar o que está perdido e produzir vida no coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então aqui, meus irmãos, a gente vê o domingo que antecede esse domingo, ou seja, domingo passado. No domingo anterior a este, Jesus estava adentrando ali Israel, e ele, de forma humilde, e para cumprir aquilo que Zacarias capítulo 9 havia profetizado, monta numa jumentinha, um jumentinho, e entra. E o povo vai à loucura. O povo brilha, o povo se alegra, começa a cantar Hosana nas alturas, Hosana ao filho, Hosana nas alturas, louvado é o Senhor. Cortam os ramos, aqueles ramos, parecido com aquilo que a gente tem lá na entrada, quando você subiu, joga pelo caminho, se constrói uma festa. Para eles, um domingo especial, mas de alguma forma, mais um domingo. Eles ainda não tinham a noção de verdade que quem estava entrando era o Messias. Eles ainda não tinham percebido que o que estava sendo profetizado por Zacarias estava se cumprindo. Talvez eles foram levados pela emoção do momento, talvez levados pela o efeito multidão que as pessoas falam, mas eles estavam celebrando e cumprindo uma profecia. E Jesus caminhava numa jumenta em um domingo qualquer e se tornou o Domingo de Ramos, quase como a gente. Você se lembra onde você estava domingo passado? Talvez você estava ao lado de Jesus e não percebeu. Talvez você entrou e cultuou o Senhor, foi para sua casa e você não viu mudanças. Você não viu diferença no seu ser, foi apenas mais um domingo. E você não soube aproveitar a joia, a preciosidade da essência da presença de Jesus. Talvez você até abriu seus lábios para cantar, levantou um pouco a mão. Talvez nós até ficamos de joelhos e oramos, mas talvez a gente não tenha compreendido a essência perfeita da presença de Jesus. Talvez o nosso espírito e nossa alma não tenha honrado de maneira devida a presença de Jesus, meus irmãos. Um domingo de Ramos, do qual a segunda-feira as pessoas voltam ao normal. Celebramos, festejamos, adoramos e voltamos para a naturalidade das coisas. Eles não sabiam qual era o destino de Jesus ainda. Eles não tinham intimidade com Jesus. Eles faziam festa com Jesus. Eles gritavam, eles faziam ali uma encenação, mas a intimidade da presença de Jesus eles não conheciam. E eu peço a Deus que isso não seja real em nós, meus irmãos. Que a nossa vida não seja apenas um domingo de Ramos. Jesus está aqui. E a presença dele é especial. Antes era necessário um sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Hoje ele está aqui, para o pobre, para o rico, para o magro, para o branco, para o preto, para o índio, para o japonês. A essência da presença de Jesus, meus irmãos, a gente precisa voltar a ela. Semana passada a gente cantou a essência da adoração. Não sei se você se lembra, mas eu me lembro. E eu senti a presença de Deus. Honre a presença de Jesus. Honre a presença de Jesus, para que ele não seja alguém que você grita de domingo e a semana se esquece dele.
E a semana você não perceba Ele nos seus dias. E na semana você não perceba que Ele está com você na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Não festeje apenas domingo de Ramos, mas viva a presença de Jesus. Perceba ela aqui agora, o Espírito de Deus está aqui. O que passa no seu coração? Quais são as lutas, as dores que você tem enfrentado? Expõe para Jesus, Ele está aqui. E o dia passa, chega a segunda-feira, e na segunda-feira acontece algo do qual é sobrenatural e é muito impactante. Na segunda-feira, Jesus nos ensina um pouco o poder da fé e o poder da oração. Diz assim em Mateus capítulo 21, no verso 18, logo depois do texto que nós lemos. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, ou seja, de manhã cedo, após o domingo de Ramos, segunda-feira. Jesus estava voltando para a cidade e teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire ao mar, e assim será feito. Nesse momento, na segunda-feira, Jesus está querendo falar com aqueles que passaram o domingo e permaneceram na presença de Jesus, a poder no nome de Jesus. Há poder na sua fé. A fé move montanhas. A fé é a chave de acesso a relacionamento com Deus. Quase que Jesus estava antecedendo os momentos de solidão dos quais eles teriam, porque estes que estavam com Jesus, não foi provavelmente o milagre mais poderoso que eles viram. Eles viram Lázaro ressuscitar, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram a multiplicação dos pães, e ainda assim não possuíam fé, ainda assim se espantavam com uma figueira secando. Quase que Jesus falando: o que eu carrego, vocês carregam. Não dependa de um microfone, não dependa de um pastor. O seu relacionamento com o Pai vem do Espírito Santo. A sua fé move montanhas. Não é a minha, do Bruno, não é a do Ivan, não é do Daniel, não é a do Boy. É a sua fé move as montanhas da sua vida. Jesus está falando: eu quero um relacionamento com você, e a sua fé faz as coisas acontecerem. É impossível agradar a Deus sem fé. Acredita, creia, usa o Espírito para falar com o Pai. Fala: Espírito Santo, se move em mim, fala comigo, me ensina a orar. Eu não sei orar, eu não sei falar. Me ensina, Espírito Santo, me ensina a entender e interpretar a Bíblia. Espírito Santo, ativa a minha fé, me leva a um ambiente de certeza das coisas sobrenaturais, me leva a um ambiente onde o sobrenatural se torna natural para mim. Me mostra, Espírito Santo, eu confio em você. A minha fé é capaz de fazer isso, então eu não duvido. Aleluia! Santo, santo, santo. Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que nós não vivemos em um lugar normal. O crente é maluco mesmo. O crente olha um bêbado e fala: esse vai ser pastor porque é meu marido e eu sei que ele tem um chamado. Crente olha um filho que está preso nas drogas e fala: eu sei que esse servirá a casa do meu pai, porque há uma promessa sobre a vida dele. Sabe o que um crente faz? Num domingo anterior a uma cirurgia de retirada de tumor, ele prega aqui em cima. Ele fala do poder de Deus, e ele fala do amor de Deus com autoridade, assim como o nosso irmão Carlos Fischer fez semana passada. E eu quero testemunhar da graça e poder de Deus. Quinta-feira ele fez uma cirurgia de retirada de tumor do seu rim direito, e a expectativa é que esse rim fosse tirado, removido por causa do tumor.
e pela graça, poder e do nosso Senhor Jesus Cristo não foi necessário. O tumor foi retirado sem a necessidade da retirada do rim, e ele está bem, está na sua casa. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé, saber que Ele está comigo, independente dos diagnósticos, das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo ao meu redor. A minha fé move montanhas, a sua fé move montanhas. Não peça para o outro, peça, pode pedir, a gente quer orar por você, mas tenha uma vida de oração, tenha uma vida de prática diária, exercendo a sua fé. Olhe para aquilo que é impossível, inesperado, e declare vida. Jesus estava quase que antecedendo: eu vou morrer, eu vou para a cruz. Vocês precisam crer. Vocês precisam crer que eu ressuscitarei, que não é o fim. A figueira seca ao som da voz de Jesus, e as portas se abrem ao som da voz de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. Deixa Jesus entrar um pouquinho no seu coração, meu irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu confesso para vocês que isso me incomoda um pouco, essa situação. Tanto tempo andando com Jesus e ainda assim não crer. Tanto tempo vindo na igreja, tanto tempo as coisas se relacionando com Deus, vendo os milagres de Deus e ainda não entendendo o poder da fé. Eu declaro sobre a sua vida uma vida de fé, de crença, de esperança. Sem fé não há esperança. Não se acostume com o padrão das coisas. Ore, dobra os seus joelhos, estenda os seus braços. Ora 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas ora. Confia no Senhor. Bem-aventurados os que confiam no Senhor. Aleluia, Jesus. Passando um pouquinho para frente, senão a gente ia ter um tempo excedido aqui de palavra. Eu quero chegar à quinta-feira. E na quinta-feira, Jesus faz um ato do qual nós repetimos até hoje e vamos fazer hoje em memória dele. Jesus faz a sua ceia, que nós chamamos de Santa Ceia. Então, se você puder, abra, por favor, em Marcos, capítulo 14, verso 12. Marcos 14, verso 12. Esse texto é extenso, tá, meus irmãos? Então prestem atenção. Se você conseguir enxergar aqui, acompanhe na tela. Se você não estiver enxergando, abra no seu celular, abra a sua Bíblia de papel, mas leia a palavra de Deus comigo, mesmo se a versão for um pouquinho diferente. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 14, verso 12: No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos. Isso aqui já é espetacular. Isso aqui é de uma profundidade, de um poder imenso, meus irmãos. Verso 16. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém está comendo comigo. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não serei eu.
Jesus afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria se não houver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aleluia. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras e disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes você me negará. Aqui está relatada aquilo que nós fazemos até hoje, a Santa Ceia, o cumprimento daquilo que Jesus espera de nós, até que Ele venha, e assim o faremos. Só que aqui nesse momento vocês reparam que os discípulos ainda não tinham entendido que Ele era o Cordeiro de Deus. Os discípulos estavam preocupados com o Cordeiro do qual Moisés os ensinou, daquilo que a lei mosaica tinha estabelecido: pegar o Cordeiro, tirar a sua carne e comer e celebrar a Páscoa, para comemorar a libertação da escravidão do Egito. E Jesus estava inaugurando a Páscoa para a libertação espiritual do seu povo, a libertação do pecado, a libertação daquilo que carregamos em Adão. Um novo Adão veio, aquele que é perfeito para nos libertar. E os discípulos caminhando, andando com Jesus, não conseguiam compreender. Eles falavam: onde, mestre? Onde vamos celebrar essa ceia? E Jesus os instrui. E naquela ceia, eles não conseguem compreender o amor de Jesus. Eles não conseguem entender, meus amigos. Porque ali Jesus revela que eles o trairiam, e mesmo assim Jesus está com eles tomando vinho e comendo. Eles não conseguem compreender a profundidade do amor de Jesus. Mas Jesus, se a gente vai te trair, como você tem coragem de estar comigo? Jesus, se eu vou te trair, se eu vou cair, se eu vou falhar, como você pode falar que está comigo? Jesus, como? Como mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, mesmo eu não tendo nada para trazer à mesa e somente beber daquilo que o Senhor está entregando, como mesmo depois de tudo isso, eu te negar, eu te abandonar, você está falando que voltará para me resgatar? Eu não consigo entender esse amor. Eles não entendiam e eu também não entendo. Eu não entendo como Jesus consegue me amar e te amar tanto assim. Eu não entendo que amor é esse, que amor ágape, que amor sacrificial, que sem nada daquilo que temos, mesmo, e Ele não está falando: se vocês me traírem, vocês vão me trair, vocês vão cair, vocês vão errar, e eu te amo. Eu te amo. Eu te amo tanto que eu vou entregar o meu corpo. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor, Jesus. Que a gente realmente não merece, por graça nos foi dado. Entre nós, meus irmãos, só há pecadores, salvos e justificados pela graça e amor de Jesus. Não podemos nos sentir melhor e maior que o outro. Não podemos fazer divisão no meio do povo, quem é judeu, quem não é, quem é crente, quem não é. O amor de Deus veio para nos resgatar. Ainda que nós o traiamos, voltaremos para Ele.
o texto continua, você vai entender um pouco e vai ver a diferença do remorso com o arrependimento. O arrependimento é a chave para os braços de Jesus. O arrependimento da nossa conduta e mudança da nossa trajetória, metanoia, é o caminho para os braços de Jesus. E assim sucedeu a sexta-feira, o dia de sua morte. Mateus, capítulo 27, verso 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, os seus líderes religiosos, 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Pedro nega, Judas o trai, Pedro se enforca, Judas se enforca e Pedro encontra Jesus. Um, como a palavra nos mostra, tem remorso, e o outro arrependimento. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O remorso nos leva à morte, meus irmãos. Nos sentir mal com a nossa atitude. O arrependimento, que é não voltar a fazer as mesmas coisas, nos leva aos braços de Jesus. Como que sabemos que Pedro se arrependeu daquilo que ele fez? Porque quando chegou a hora, Pedro falou: não sou digno de morrer como meu mestre. E morreu crucificado de ponta cabeça. Ele entregou sua vida por amor a Jesus. Se uma hora ele temia pela sua vida e escondeu que caminhava com Jesus, outra hora se sentia orgulho de morrer pelo seu Senhor. Arrependimento. Mudança. Nesse contexto, um se matando, um covarde lavando as mãos. Escolham vocês, Barrabás ou Jesus? O povo gritando: Barrabás, Barrabás e Barrabás, e os outros crucificam. Esse era o contexto da sexta-feira de Jesus e seus discípulos. Traição, mentira, prisão e morte. O texto segue em Mateus capítulo 27, verso 28. Diz assim: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara. Batiam-lhe com ela na sua cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, levaram para crucificá-lo. Assim estava o nosso Jesus, nosso Salvador, machucado, quebrado, humilhado, e a sua dor levando ele para o seu propósito. A dor de Jesus o levou para o propósito daquilo que ele havia sido chamado. Horas antes: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas esse não era o propósito de Jesus, mas a cruz era. Jesus estava quebrado, meus irmãos, destruído. E mesmo assim continuou firme no propósito do qual ele foi chamado, por amor. Porque ele nos ama, ele conseguiu suportar tudo isso. Que a tua dor te leve mais próximo do Senhor Jesus.
É por isso que a palavra de Deus diz: melhor é estar numa casa que tem luto do que uma casa que tem festa. A dor nos aproxima de Deus de uma certa maneira. Não desperdice. Não desperdice o momento que você está vivendo de aflição, de dor, de humilhação. Busque a presença de Jesus e haverá paz sobre o seu coração. Você se aproximará dele, em nome de Jesus. O texto segue, Mateus 27, 45. E diz assim: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3h. Por volta das 3h da tarde, Jesus bradou em alta voz. Aleluia, Jesus. Eliá, Eliá, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou na ponta de sua vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Assim morreu o nosso Salvador, numa cruz, sozinho. Humilhado, castigado, de um domingo de Ramos a uma sexta-feira, de um domingo do qual ele era aclamado, amado, e tudo ia bem em suas vidas, do nada, os discípulos veem tudo aquilo que eles acreditaram indo por água abaixo. Tudo aquilo que eles tinham esperança, de um Salvador, de alguém que ia libertar, uma mudança drástica de um momento para o outro, uma virada na sua vida, que eles não conseguiram aguentar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Viver um momento na minha vida que nos faz questionar: será que é verdade? Será que Jesus é real? As coisas estão tão mal, nos fazem tanta dor. Será que o que está acontecendo é real? Gente morrendo, pessoas ficando doentes, perdendo emprego, sem dinheiro, sem nada. E você se olha num momento de desespero, falando: onde está Jesus? Aquele que curava, aquele que me ensinou sobre fé, aquele que me ensinou essas coisas, como ele pode estar morto? Assim aconteceu com eles e assim acontece conosco, meus irmãos. A nossa vida do nada pode virar. Podemos ter dinheiro, no outro dia não tem dinheiro. Hoje eu tenho saúde, amanhã eu vou no médico, tenho um diagnóstico que eu não tenho mais saúde. Hoje eu tenho um filho, amanhã eu não tenho um filho por causa de um acidente. Hoje eu tenho uma mãe, hoje eu tenho um pai, amanhã eu posso não ter porque pode morrer. Hoje eu tenho 2 pernas, posso não ter amanhã. As coisas acontecem de forma violenta nessa vida. Nem ele foi poupado. Por que seríamos? Não abale a sua fé pelo aquilo que você está vivendo. Porque o domingo chegará. A gente olha a situação, a gente se esquece das promessas que Deus fez. Eu prometi que salvarei a sua casa. A gente vê a nossa casa cada vez mais afundando. Jesus promete que cuidará e sarará. Eu vejo ficando mais doente. A gente se esquece de tudo aquilo que a gente caminhou com Jesus. A gente se esquece dele multiplicando pão, a gente se esquece dele andando nas águas, a gente se esquece de quando o encontramos, quando fechamos nossos olhos um dia e o adoramos e sentimos a sua doce presença. Nos esquecemos quando vimos um milagre com nossos olhos e começamos a duvidar: será que aconteceu mesmo? Será que na vigília, aquela moça que estava com uma ferida, essa ferida foi curada mesmo? A gente começa a duvidar, a nossa fé enfraquece. Assim aconteceu. E meus irmãos, não é fácil. Sabe como eu sei que não é fácil? Porque eu subo aqui para pregar com uma promessa de que eu serei pai, e esse é o meu maior sonho. E toda vez que eu e minha esposa vamos num consultório médico, as notícias são: é impossível engravidar.
Esse é o meu sonho, essa é a minha dor. E às vezes eu me esqueço da promessa de Deus. Às vezes me abala. Às vezes eu fico machucado, às vezes eu fico triste. Às vezes eu fico abalado. É normal, a gente tem carne e sangue. Talvez a sua notícia não é essa. A sua notícia é outra. Mas o domingo vai chegar. Não se esqueça. Aleluia, Jesus. Quero ler um texto com vocês. Não está na Bíblia, mas essa foi a pregação mais famosa da Páscoa dos Estados Unidos durante muito tempo, há muitos anos atrás. Ela é rápida. Presta atenção. É sexta-feira. Jesus está orando. Pedro está dormindo. Judas está traindo. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos está lutando. O conselho está conspirando. A multidão está difamando. Eles nem sequer sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão correndo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos açoitam o meu Jesus, e eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue está pingando, seu corpo está cambaleando e seu espírito está sobrecarregado. Mas veja, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam os pés do meu Salvador na cruz, e então levantam do lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer uma coisa: o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o rei deles, e os fariseus estão celebrando que suas maquinações foram alcançadas, mas eles não sabem que é apenas sexta-feira e o domingo está chegando. É sexta-feira e ele está pendurado na cruz, sentiu-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Ninguém pode salvá-lo. É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, mas o meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte venceu, o pecado conquistou e Satanás está apenas rindo. É sexta-feira, Jesus está enterrado, um soldado está de guarda e uma pedra é colocada no lugar, mas é sexta-feira e apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. Aleluia, o domingo está chegando. Aleluia. Aleluia, se é para Jesus, bate forte as suas mãos, adore Ele com as suas palmas. Aleluia. Aleluia. E é isso que eu tenho para falar para você. O domingo chegou. O domingo chegou. Jesus vive. O seu medo, os seus sonhos que podem estar frustrados, a sua casa que pode estar destruída, Jesus está vivo. E com fé as muralhas vão ao chão, os mortos ressuscitam. Jesus está vivo. Ele cumpriu aquilo que foi estabelecido pelo seu Pai e nos resgatou da morte. Aleluia. Para encerrar, o último texto, Mateus 28, capítulo 1. Depois do sábado, domingo no caso,
Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando no sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo, e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e ele está diante de vocês. Vá para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Jesus está vivo. O sepulcro está vazio e por isso celebramos a sua morte contra o pecado. A sua morte nos trouxe salvação. A sua morte nos livrou daquilo que tínhamos como dependência do pecado. Ele nos libertou, estamos salvos. Jesus está vivo. Aleluia! O domingo chegou e esse domingo é este domingo da celebração de Jesus que venceu a morte, para que tudo aquilo que era falta de esperança, para que tudo aquilo que estava fora do lugar, para que tudo aquilo que estava quebrado pudesse ser consertado, pudesse ser transformado. Este é o Jesus que te ama. Esse é o Jesus que te trouxe aqui. Não se esqueça, ele ressuscitou. O domingo chegou e o sepulcro está vazio. Essa é a história de Jesus. E ele quer fazer parte da sua história. Ainda que você o traia na noite anterior. Ainda que você tome ceia e o negue. Ainda que você toque um louvor e caia. Ele quer te encontrar essa noite, essa manhã. Ele quer entrar na sua casa, no seu coração, te tirar do pecado e te levar para a presença do Pai, para a salvação. Antes, a Páscoa celebrava a vitória contra o Egito, a libertação do povo escravo. Hoje, a Páscoa celebra a nossa liberdade na presença de Deus. Ele nos livrou do pecado. Te convido, igreja, feche seus olhos. Talvez você veio aqui convidado ou você é da casa, mas o seu coração está aflito, está se sentindo distante de Deus. Talvez nessa noite anterior, a sexta-feira, talvez você tenha negado Jesus e está sem esperança de que Ele é real. Mais uma vez o domingo chegou e Ele quer te encontrar. Se você nunca publicamente confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar nesse momento a tomar esse ato de forma corajosa, ousada. Se você quiser confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa vir aqui à frente, você não precisa se envergonhar, mas você precisa se mostrar e se revelar ao Pai. Porque Romanos capítulo 9 diz: aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você quiser fazer esse voto hoje, com todos os olhos fechados, levanta sua mão comigo. Levanta sua mão comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não tenha vergonha, permaneça com a sua mão no alto, que nós vamos orar com você. E da mesma forma, se você está distante de Deus, caiu, e sente que seu coração está frio, e você quer renovar os votos, voltar para a casa do Pai,
Hoje é um dia para isso. Eu te convido. Levanta a sua mão também. Erga a sua mão. Não perca essa oportunidade. Volte para a presença do Pai. Ele te ama. Ele quer se encontrar com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Enquanto o corpo está orando, nós vamos cantar um louvor. Eu te convido, adore o Senhor, perceba a presença dEle, seu Espírito está aqui, onde Jesus está a vida, onde Jesus está a liberdade, onde Jesus está a transformação, onde Jesus está a esperança. Eu te convido a adorar, eu não te convido a um show, eu não te convido a uma apresentação pascal. Eu te convido a adorar o Rei dos Reis, o Senhor de toda a glória, aquele que venceu a morte, aquele que vestiu coroa de espinhos, foi açoitado e humilhado. Eu te convido a adorar o Rei Jesus, o seu Pai. Eu te convido a entoar um cântico de adoração e louvor ao Rei de toda a glória, a adorar com teu espírito de maneira pessoal e íntima. Enquanto estiver tocando, abra os teus lábios. Se você tiver vontade de ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se você tiver vontade de pular, pule. Se você tiver vontade de deitar, deite. Se você tiver vontade de ficar quieto no seu lugar, fique. Mas manifeste o teu espírito, a honra da presença de Deus. Deixe que Ele movimente as águas e adore o Senhor. Que Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa em nome de Jesus.